Você se aposentou ganhando 5 salários mínimos, hoje recebe 3. Não foi você quem perdeu o dinheiro, foi o sistema que devorou seu benefício ano após ano, reajuste após reajuste. Existe um projeto de lei aprovado pelo Senado Federal que resolveria esse problema, que devolveria gradualmente o poder de compra que você perdeu, que garantiria que o seu benefício voltasse a valer o que valia quando você se aposentou. Esse projeto se chama PL 4434 de 2008. Foi aprovado pelo Senado, passou pela CCJ da Câmara e está parado há 16 anos esperando uma votação que nunca acontece. 6 milhões de aposentados e pensionistas afetados, e o governo se manifestou contra. Hoje eu vou te explicar tudo sobre esse projeto, o que ele propõe, quanto você pode ter perdido, por que está parado e o que você pode fazer para pressionar pela aprovação. Então aproveita e já faz a sua inscrição aqui no canal. Para entender o PL 4434, você precisa entender o problema que ele quer resolver. E esse problema tem um nome técnico: achatamento dos benefícios previdenciários. Funciona assim: quando você se aposenta, o INSS define um valor para o seu benefício. Digamos que o equivalente a 3 salários mínimos na época. Todo ano esse benefício é reajustado pelo INPC. Esse índice mede a inflação para famílias de baixa renda. Parece justo, certo? O problema é que o salário mínimo é reajustado por um índice diferente e sempre maior. Desde 2011, o salário mínimo é reajustado pela inflação mais o crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Em 2024, por exemplo, o salário mínimo acumulou 9,77% de aumento. Para quem recebe acima do salário mínimo, o reajuste foi de apenas 3,71%. O resultado é matemático: a cada ano que passa, o teu benefício vale menos em relação ao salário mínimo. Aqueles 3 salários mínimos que você recebia quando se aposentou viraram 2,5, depois 2, depois 1,5, até que um dia você olha para o teu contra-cheque e está recebendo exatamente um salário mínimo, mesmo tendo contribuído a vida inteira por um valor muito maior. Pode falar com qualquer aposentado que tenha se aposentado há alguns anos. Ele vai dizer que ganhava 5, 6 salários mínimos e hoje no máximo 2. Isso não é exagero, é a realidade de 6 milhões de aposentados e pensionistas brasileiros que contribuíram por décadas esperando um benefício digno e que estão vendo esse benefício ser corroído ano após ano pela diferença entre os índices de reajuste. Agora vamos entender o que o PL 4434 de 2008 propõe, porque a solução é mais simples e mais justa do que o governo quer fazer parecer. O projeto cria um índice de correção previdenciária para garantir o reajuste dos benefícios da Previdência, de acordo com o aumento do valor mínimo pago pelo regime geral. Na prática, como o valor mínimo é igual ao salário mínimo, o projeto cria uma regra para garantir um reajuste próximo ao do salário mínimo, ao mesmo tempo que restabelece o número de salários mínimos pagos na época da concessão do benefício. Resumindo, se você se aposentou recebendo 3 salários mínimos, o projeto garante que o seu benefício continue valendo 3 salários mínimos, independentemente de quanto o salário mínimo suba ao longo dos anos. E o projeto é cuidadoso com o impacto fiscal. A ideia é que em 5 anos os benefícios previdenciários voltem a ter valores equivalentes àqueles do período inicial dos aposentados e pensionistas. A proposta estabelece uma regra de transição de 5 anos até que a proporção entre o benefício e o valor mínimo seja totalmente recuperada. O índice, então, que será individual, passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do segurado. Isso é fundamental, não é uma correção de uma vez, que geraria um impacto fiscal imediato enorme. É uma recuperação gradual ao longo de 5 anos, depois mantida por um índice permanente que impede que o achatamento aconteça de novo. Para o aposentado que hoje recebe 3 salários mínimos, mas contribuiu para receber 5 ao longo de 5 anos,
o benefício seria ajustado gradualmente até voltar a valer a 5 salários mínimos. Vou te mostrar com números quanto um aposentado perdeu ao longo dos anos por causa dessa diferença de índices. Imagina um aposentado que se aposentou em 2010, recebendo 3 salários mínimos na época, quando o mínimo era R$ 510. Se esse benefício tivesse sido reajustado pelo mesmo índice que o salário mínimo desde 2010, hoje ele estaria recebendo aproximadamente R$ 4.800, 3 salários mínimos de 1.621. Mas o benefício foi reajustado apenas pelo INPC ao longo desses anos. O valor real que esse aposentado recebe hoje está em torno de 3.200, cerca de 2 salários mínimos, a diferença de 1.663 por mês, multiplicado por 12 meses, 19.000, e multiplicado em 10 anos, ele tem uma perda de quase 200.000 em poder de compra. Esse não é um cálculo exato, cada caso tem suas especificidades, mas a ordem de grandeza é real. E é por isso que estima-se que em 6 milhões de pessoas afetadas e em um problema que cresce a cada ano que o projeto fica parado. Estima-se uma perda acumulada nos últimos anos de pelo menos 35%. Este vem sendo o maior causador da perda do poder de compra no momento de maior fragilidade para os idosos. 35% de perda acumulada. Para quem vive com uma aposentadoria, 35% não é estatística. É a diferença entre pagar o remédio ou a conta de luz. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque esse tema te afeta diretamente. Você ou alguém da tua família está sofrendo esse achatamento que eu acabei de descrever. Esse é exatamente o tipo de informação que esse canal existe para entregar, o que o governo não divulga. Então já deixa sua inscrição. Agora a parte que mais revolta e que você precisa saber para entender por que esse problema ainda não foi resolvido. O PL foi apresentado em 2008, há 16 anos. Foi aprovado pelo Senado, seguiu para a Câmara dos Deputados. Desde então, o PL vem se arrastando por comissões na Câmara dos Deputados por cerca de 16 anos. Fica claro a falta de interesse. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou o projeto de lei 4434 de 2008. Agora, representando o governo, o deputado José Genuíno votou contra o projeto e afirmou que ele terá de ser rediscutido em plenário. Ou seja, o projeto foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo CCJ e mesmo assim ficou parado, porque o governo se manifestou contra. O Ministério da Previdência calcula em 76 bilhões o impacto anual dessa proposta e já se manifestou contrariamente. 76 bilhões por ano, esse é o argumento do governo para não aprovar o projeto. Agora lembre-se que o governo está novamente em tratativas com o mesmo sindicato que teve vínculo com a fraude do INSS. Mas aqui está o que o governo não coloca na mesma conta. O custo social de 6 milhões de aposentados com benefícios corroídos, o custo para a saúde pública de idosos sem poder comprar remédio, o custo para as famílias que precisam sustentar pais e avós que contribuíram a vida inteira, mas receberam hoje uma fração do que merecem. Agora vamos analisar o argumento do governo, porque é importante entender o outro lado, mesmo que eu discorde dele. O argumento central contra o PL 4434 é o custo de 76 bilhões por ano de impacto no orçamento. Em um sistema previdenciário que já tem um déficit de 328 bilhões anuais, adicionar mais 76 bilhões seria insustentável. E esse argumento tem uma base real. O sistema previdenciário está sob pressão. Eu já expliquei em outros momentos e de uma possível nova reforma da Previdência. Mas o argumento fiscal esconde algo importante. Primeiro, o mesmo governo que diz não ter 76 bilhões para aposentados gastou 38 bilhões em desonerações fiscais para setores da economia em 2024, benefícios tributários para empresas que em muitos casos não precisariam deles. Segundo, a perda que o aposentado sofre não some, ela é transferida.
Quando um aposentado perde poder de compra, ele gasta menos. Quando gasta menos, a economia local contrai. Quando a economia contrai, a arrecadação cai. O custo fiscal de não aprovar o projeto existe, só não aparece na mesma planilha. Terceiro, o projeto propõe recuperação gradual em 5 anos, não correção imediata. O impacto de 76 bilhões seria diluído ao longo desse período de transição, reduzindo o choque anual significativamente. A questão de fundo não é só fiscal, ela é política. Aprovar esse projeto significa admitir que o sistema foi injusto durante décadas, e admitir isso tem consequências que vão além do orçamento. Como você pode estimar quanto perdeu ao longo dos anos e seu PL te beneficiaria diretamente? Primeiro, identifique quando você se aposentou, qual era o valor do seu benefício na época da concessão. Segundo, descubra quantos salários mínimos esse valor representava na época. Divida o valor do seu benefício pelo salário mínimo vigente no ano em que você se aposentou. O resultado é o número de salários mínimos que você receberia. Terceiro, multiplique esse número pelo salário mínimo atual de 1.621. O resultado é o que você deveria estar recebendo hoje se o seu benefício tivesse sido reajustado pelo mesmo índice do salário mínimo. Quarto, compare com o que você recebe hoje e a diferença é a perda acumulada. Se você fez essa conta e ficou surpreso com o resultado, imagine 6 milhões de pessoas fazendo a mesma conta e chegando ao mesmo resultado. Antes de encerrar, quero te dizer o que eu penso sobre esse assunto. Existe uma injustiça fundamental no sistema previdenciário que raramente é nomeada. O trabalhador brasileiro contribui para a Previdência com base em uma promessa implícita: você trabalha, você contribui, e quando chegar a hora, o sistema te paga um benefício proporcional ao que você contribuiu. O PL existe porque essa promessa não está sendo cumprida. A promessa foi feita em número de salários mínimos, e o sistema está pagando em reais nominais que valem cada vez menos em relação a esse referencial. Todos os governos, desde 1988, permitiram que esse achatamento acontecesse. E o que incomoda profundamente não é que o projeto não foi aprovado ainda, é que ele foi aprovado pelo Senado, passou pela CCJ e mesmo assim ficou parado, porque o governo de plantão olha para 76 bilhões e decide que o custo fiscal é mais importante do que a promessa feita ao trabalhador. Agora, compartilha com alguém que recebe aposentadoria acima do salário mínimo, porque essa pessoa tem o direito de saber que existe um projeto esperando há 16 anos para resolver o problema que ela sente no bolso todo mês. E já me conta nos comentários se você tinha conhecimento desse projeto de lei.